alunos da EJA! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui na TV Araxá Educa. Eu sou a Dayana, professora de língua portuguesa. Agora eu falo com vocês do nível 1. A nossa aula de hoje é sobre conotação e denotação. O que é isso, professora? Vamos descobrir. Mas antes, vamos relembrar aí as aulas anteriores, o que falamos nas aulas anteriores. Nós falamos aí sobre a semântica, o campo semântico, que tem a ver aí com o estudo do significado das palavras. Nós vimos os sinônimos e antônimos e o da aula de hoje que será conotação e denotação, é onde vemos aí a significação das palavras e também nos auxilia aí na construção de um texto. A semântica, relembrando o conceito, a semântica é a área da linguística que estuda o significado e a sua relação com o significante. O significado está associado ao sentido e, portanto, ao conteúdo e ao contexto. O significante está associado à forma de palavras ou de sinais, de grafia ou de som, certo? Ou seja, o significado é o que aquela palavra vai representar em um texto para a gente. E o significante é a forma da palavra em si, no seu sentido do dicionário. Vamos ver. Nós vimos aí os sinônimos, que são palavras que têm sentidos próximos, sentidos semelhantes, não é mesmo? Vimos aí um exemplo de como a gente pode utilizar os sinônimos na construção de um texto. Com esse exemplo, Mariana é uma bela moça. Desde pequenina sempre foi bela. A irmã de Mariana também é bela. Lembra que verificamos que repetimos 3 vezes a palavra bela? E nós vimos que podemos, com sinônimos, modificar isso, tirar essa repetição de termos. Vejam bem, Mariana é uma bela moça. Desde pequenina sempre foi bonita. Sua irmã também é linda. Perceberam que com sinônimos podemos enriquecer o nosso texto. Vimos também os antônimos, que, diferente dos sinônimos, os antônimos têm os significados opostos. Olha o exemplo. Guerra e paz. Guerra é o oposto de paz, não é mesmo? Agora, para a nossa aula de hoje, eu trouxe aqui um pequeno trecho de um texto com o título Saber Viver, de Cora Coralina. Vamos ler juntos? Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. É um lindo texto, você concorda? Eu gostaria de chamar a sua atenção para esse último verso. Se não tocarmos o coração das pessoas. Como é que a gente toca o coração das pessoas? A gente toca com a mão no coração de uma outra pessoa? Não, né? Então, isso que tem um nome, que é um sentido figurado, ou seja, o sentido conotativo. Trouxe mais outra leitura. Olha só, meu pai, o Chico Bento, meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? O Chico Bento sai andando. Meu pai tem só um boi, mas ele está inteirinho. Ou seja, ele quis dizer que ele tem somente as cabeças mesmo? Não, né? Ou seja, utilizamos aqui as cabeças no sentido figurado, não é mesmo? E isso chamamos de conotação, o sentido conotativo, ou seja, sentido figurado. Vamos ver o conceito?
A linguagem conotativa pode ser verificada quando uma palavra está sendo utilizada em um sentido diferente daquele que é mais comum, ou seja, em sentido figurado. Assim como eu falei em tocar o coração, as cabeças de gado, ou seja, o pai dele não tem somente as cabeças. Obviamente deve ter as cabeças e os corpos todos das vacas, dos bois, não é verdade? Mas aí o Chico Bento não entendeu, falou, não, meu pai tem só um boi, mas ele está inteirinho, não é só a cabeça, não. Então, percebe que aqui nós utilizamos o sentido figurado da palavra. A conotação. Veja bem, alguns exemplos. Olha só, ele ficou todo derretido com as declarações dela. Ou seja, o que será que significa? Será que ele derreteu com as declarações? Igual se derrete um gelo, o sorvete, no sol, no calor? Não, né? O que será que queremos dizer com ele ficou todo derretido? Perceberam? Olha só. Que saudades, não nos falamos há 1000 anos. Bom, ninguém vive 1000 anos para falar que não nos falamos há 1000 anos, não é verdade? Ou seja, eu quis dar mais ênfase aqui na frase, dizendo que não nos falamos há muito tempo. Olha essa, ele foi muito doce e atencioso comigo. Ó, ele foi muito doce. Nossa, será que ele estava realmente doce? Todo trabalhado no açúcar ou no granulado? Não, quer dizer que ele foi doce no sentido fraterno e atencioso. Perceberam? Então, é aí que nós percebemos quando nós temos a palavra que está no seu sentido real ou no seu sentido figurado. Aqui nós vimos termos que estão no sentido figurado. Chamamos então de sentido conotativo ou conotação. Agora vamos comparar as mesmas frases. Ele ficou muito feliz com as declarações dela. Bom, de derretido já passou para muito feliz. Vejam bem, muito feliz é um termo que eu utilizo aí no sentido denotativo mesmo, no seu sentido real, não é verdade? Ele não está derretido, né? Ele ficou feliz. Agora veja bem, que saudades, não nos falamos há 1 ano. Veja bem a diferença. Como ninguém vive 1000 anos, aqui eu posso ter falado com essa pessoa realmente há 1 ano. Nossa, nos falamos no ano passado, certo? Ó, e o último, ele foi muito simpático e atencioso comigo. Olha, dessa vez ele não está trabalhado no açúcar, no granulado, não é verdade? Ele foi muito simpático e está no seu sentido real, não é mesmo? Então, quando as palavras estão no seu sentido real, em uma construção textual, nós falamos então que não é no sentido figurado, e sim no sentido literal, e chamamos de denotação. Vamos fazer uma leitura. Eu trouxe aqui um card do Brasil Escola que trouxe aqui a representação de um coração. Não é a foto de um coração de verdade, mas é diferente do coração que nós vimos aí figurado, né? Todo redondinho. Aqui ele tem aqui as veias e todos os seus componentes, e o coração feito com a mão. Ou seja, nós temos denotação e conotação. Ó, a denotação. A linguagem denotativa é a linguagem caracterizada pelo uso de palavras com sentido literal. O que é o sentido literal? É o sentido real das palavras. É o tipo de linguagem comumente usado em mensagens objetivas e em discursos que visam a transmissão precisa de fatos, opiniões ou argumentos. Ou seja, em uma redação dissertativa, por exemplo, não vamos utilizar sentido figurado, sentido conotativo, e sim vamos utilizar as palavras em seu sentido
literal, denotativo. Para lembrar aí, para ajudar você não esquecer o que é denotação e o que é conotação, vejam a palavra denotação. Começa com a letra D. De Dayana? Não, também. De dicionário, de dicionário. Apesar que o verbete do dicionário traz aí o sentido da palavra real, o significado, mas em alguns dicionários vão trazer também sentidos figurados. Mas o sentido do dicionário, falamos de denotação, que é o sentido real, o significado real da palavra. Vejam exemplos, ó. Cientistas de todo o planeta seguem pesquisando a cura para a doença que se tornou uma epidemia. Viram só? Nessa frasezinha aqui eu não utilizei nenhuma palavra em seu sentido figurado. Ó, antes de assar o bolo, é necessário pré-aquecer o forno a 180 graus Celsius. Ou seja, eu não utilizei também nenhuma palavra em seu sentido figurado, somente sentido denotativo. Agora eu te convido para um exercício. Vamos fazer junto para ver se fixamos aí o conteúdo de hoje? Vamos agora começar o nosso joguinho sobre o conteúdo da aula de hoje. Vamos escolher um número. Vou escolher o número 4. Vamos lá? A lua sorria soberana lá no céu. A lua sorri? Não, né? Então, nós temos aqui um sentido figurado, um sentido conotativo. Boa! E agora, qual nós vamos escolher? Vamos no 3? O 3. Use máscara para sua segurança e de todos. Tem algum termo que está no sentido conotativo aqui? Está mais para o seu sentido literal, sentido denotativo. Muito bem. Boa. Mais um. Vamos de número 1 agora? Quebrei o dedo do pé porque tinha uma pedra no meio do caminho. Quebrei o dedo do pé porque tinha uma pedra no meio do caminho. Bom, aqui está tudo no seu sentido literal, não é mesmo? Então, nós temos aqui uma denotação. Muito bem, vamos ver o próximo. Vamos de 2. Aquela angústia era uma pedra no meio do caminho. Poxa, está comparando a angústia com uma pedra. E é isso mesmo? A angústia realmente era uma pedra? Então, aqui nós encontramos um sentido figurado, que chamamos de conotação. Muito bem. E para terminar o nosso joguinho, seus olhos eram faróis iluminando a estrada da minha vida. Nossa, que olhos são esses? Olhos de faróis? Meus olhos piscam, mas não iluminam. Então, nós temos aqui um sentido conotativo, conotação. Boa! Aí, acertamos tudo. Muito bem. E para finalizarmos a aula, vamos rever qual foi o conteúdo da aula de hoje. Nós tivemos conotação e denotação. O que vem ser isso mesmo? A denotação é o quê? Ó, antes de assar o bolo, é necessário pré-aquecer o forno a 180 graus. Ou seja, eu quando utilizo as palavras, termos, em seu sentido literal, seu sentido real, ou seja, sentido do dicionário. Lembram? E conotação? Ao contrário, conotação é quando eu utilizo um termo ou uma palavra, certo? Em seu sentido figurado, tendo outro sentido. Vamos ver o exemplo? Ele foi
muito doce e atencioso comigo. Ou seja, ele realmente foi doce? Ele realmente estava carregado de açúcar? Não, ele foi doce, foi terno e atencioso. Ou seja, o sentido conotativo. Essa foi a nossa aula de hoje e eu espero vocês na nossa próxima aula. Até lá!